Eu me sinto na rua sozinho, sem ninguém. Se a gente esperar as pessoas dar atenção pra gente, a gente fica o dia todo aqui pra arrumar pouca coisa. Eles respeitem mais as pessoas como elas são. Eu ignoro as pessoas que eu já sei que eu devo ignorar. Isso é puta discriminação. Por que eu resolvi fundar o Anjo? Na verdade, eu não resolvi fundar o Anjo da Noite. É que aconteceu uma coisa muito interessante no dia 22 de agosto de 1989. Eu estava saindo do trabalho, eram 11 horas da noite, mais ou menos. São Paulo tinha uma temperatura por volta de 4 graus. E garoando, sensação térmica horrorosa, né? Aquele vento gelado. E eu, metido no meu carro com o ar quente ligado. O sinal fechou e veio um senhor pedir auxílio. E eu olhei, esse senhor estava de calção e uma camiseta toda rasgada e descalço. Aí aquilo me chocou. Na hora, eu já senti frio dentro do carro, só de ver o cara daquele jeito. E uma das coisas que eu sempre tive muito discurso de solidariedade, de fraternidade. Então chegou o meu pá. Vamos sair da teoria e passar para a prática, né? Não, mas é tudo em fração de segundo que você pensa essas coisas, né? E eu me solidarizei com o cara lá e falei, vou ajudar. Parei, eu encostei o carro e eu tinha voltado de uma viagem de trabalho e eu estava com a minha mala dentro do carro, né? E como estava frio, eu levei roupa de frio. E aí, a roupa que tinha servia certinho para ele. Sabe esses acasos que não são tão acasos assim? Até o número do sapato dele era o mesmo que o meu. E ele se vestiu e tal. Eu falei, agora nós vamos comer alguma coisa ali numa lanchonete na esquina. E eu não tinha jantado. Eu falei, vamos jantar. Vou jantar junto contigo. Primeiro que o cara não queria deixar ele entrar. Eu falei, não, ele é meu convidado. Então, entramos lá no bar para comer. Ficamos lá conversando. E na hora de vir embora, aí eu vim até o carro, ele veio comigo, conversando já, assim, uma série de coisas legais. A hora que eu chego no carro, aí ele olha bem pra mim assim, dá a mão pra mim e me diz, você é um anjo da noite. Eu falei, mas que anjo? Eu não sou anjo de coisa. Não, você é um anjo da noite. E no primeiro momento parecia que ele estava me elogiando. Ah, você é um anjo e tal. Mas a entonação de voz dele, a maneira dele falar, eu entendi que ele não estava me elogiando. Ele estava afirmando alguma coisa. Né? E eu comecei, na hora me deu um frio na espinha, assim, opa, você é um anjo da noite. E ficou com o olhar fixo no meu. E você não consegue desviar, a coisa foi tão louca na hora, é uma sensação muito boa. E eu fiquei emocionado na hora. Aí eu falei, não sou anjo, tá, eu vim embora. Entrei no carro e vim pra cá, que eu moro aqui. E vindo pra casa, e eu escutava, claro que eu não estava escutando, mas a sensação de que eu estava escutando, você é um anjo da noite. E eu vim de lá aqui, mas uma sensação muito boa. Sabe, uma coisa gostosa assim que estava me fazendo bem. E eu cheguei em casa, fui dormir. Eu sonhei que eu estava no mesmo lugar. Só que o cenário já não era mais de uma pessoa me pedindo coisa dentro do carro. Eu estava lá, uma mesa enorme na rua, cheio de panelas, e eu de um lado da mesa, servindo comida para uma fila imensa de gente. Mas eu olhava, a fila não acabava nunca, né? E um monte de gente. E aí eu estou servindo, era uma sopa que eu servia, né? Uma sopa quentinha. Quer dizer, no sonho parecia ser uma sopa quente, né? Quem me aparece na fila, o cara, eu não te falei que você é o anjo da noite? Nossa! Eu... Não tem como segurar isso. Desculpe, mas... Aí eu não consegui dormir, eu acordei na hora assim, ansioso, nossa, uma coisa muito boa. Na verdade, eu senti que foi uma coisa muito boa que aconteceu. Acordei com uma felicidade, um negócio assim que parecia que ia acontecer alguma coisa nova na minha vida. E de verdade aconteceu. Porque de manhã, por volta de 8 horas da manhã, eu liguei para um amigo, o José Amato, um amigo meu de velhos tempos já. Zeca, aconteceu isso, assim, 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 e eu vou formar um grupo, e esse grupo já tem nome. O nome do grupo vai ser Anjo da Noite. E quero que você seja meu parceiro como Anjo da Noite. Mas na hora ele pegou o carro e veio para cá. Aí eu conversei com ele o que tinha acontecido, ele ligou para a casa dele, a mulher dele veio para cá com as 2 filhas, e vamos fazer hoje a comida. No mesmo dia de manhã a gente já... Mas não tem panela, a gente se vira. Aí
tem um restaurante aqui perto, fui lá pedir uma panela emprestada pro cara. Falei, eu tava chorando toda hora de emoção. Falei pro cara o que eu queria fazer. E aí ele pegou e falou, vou te emprestar uma panela grande que eu faço comida aqui que eu não tô usando. Aí trouxe pra cá o fogãozinho meu, 4 bocas e tal. Não, ocupou o fogão inteiro. Né? E começamos. Aí ligamos pra um, pra outro e tal, cada um deu uma coisa. E ficamos o dia inteiro fazendo, porque é um puta de um panelão desse tamanho assim. E pra fazer sopa pra 100 pessoas. Foi a tal da sopa que eu sonhei. E aí uma alegria, entendeu? Incontida, a casa começou a encher de gente. Porque um falou pro outro falou, tá, daqui a pouco eu tava com a casa cheia de gente. O pessoal trazendo coisa já. Quer dizer, eu não tinha nem anunciado que ia fazer o trabalho, e o pessoal começou a trazer doação, né? Na verdade era o pessoal que estava pronto, esperando abrir a porta. E aí começamos, nesse mesmo dia, isso foi um sábado já, nós saímos no final da tarde, tipo 18 horas, para servir essa comida para as pessoas de rua no mesmo local que eu encontrei aquele senhor. Aí não tinha camiseta, não tinha nada, mas tinha vontade, né? E estava todo mundo muito empolgado, né? Mas nós chegamos lá e você vai com carinho para levar as coisas para os outros. Não tem essa do pessoal ficar estranhando, não, entendeu? Porque a gente levou uma sopa e levamos a sopa e levamos um fogãozinho desse de pastelaria, naquele que é uma boca só, e chegamos lá, ligamos o fogão lá na rua e deixou a sopa esquentando. E aí, como estava muito frio, então você leva e a gente arrumou umas cumbucas de feijoada. Nós começamos a distribuir essa sopa e depois que nós servimos a sopa, vamos recolher as cumbucas de feijoada para a semana que vem, né? Que eu já tinha ideia de continuar, né? Tinha já muita gente nesse primeiro dia, no primeiro momento, vocês já tiveram alguma pessoa? Não, a sopa não deu. Nós levamos sopa para 100 pessoas, paramos de servir porque não tinha mais o que servir. Né? Mas aí nós vamos recolher as cumbucas de feijoada, porque a semana que vem a gente tem que trazer. Doce ilusão. Ah, moço, deixa com a gente aqui, porque se alguém trouxer comida, a gente tem onde colocar. Eu falei, mas como assim? Ele falou, sabe o que é? Que tem gente que traz a comida pra gente aqui, só que traz em lata de goiabada, em garrafa PET, né, em caixa de leite. E às vezes o que a gente vê na rua, né? E é um negócio meio porco, né? Na verdade, além de não ser higiênico, eu acho que não estabelece, não resgata a dignidade humana. Você está servindo comida como se servisse com um animal. E não é legal. Aí falei, você já vai começar dizendo não para eles no primeiro trabalho, né? E e a gente estava assim numa sensação tão boa que a gente não conseguia dizer não para ninguém. E a gente não queria dizer não. Não é que não conseguia, né? A nossa ideia era dizer o sim. Mesmo a vida dizendo não, a gente ia dizer sim para eles o tempo todo. Porque a vida deles já é um não, é um permanente não. Não dá tempo, não tenho, não quero, não posso, não enche, coisas desse tipo, né? Se você avaliar como é que é o comportamento da sociedade em relação a pessoa em situação de rua, que ele vem chegando perto do carro, a primeira coisa é apertar o botão para fechar o vidro. Ou então, não tenho tempo, blá, 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 coisas desse tipo, né? A gente não tem tempo de se preocupar com a pessoa humana, né? A gente não tem tempo para quebrar os paradigmas, para entender os valores das pessoas, porque a gente não sabe nem quais são os nossos valores, entendeu? Então, a sociedade precisa mudar um pouco isso. Na verdade, ele acabou caminhando por essa trilha, né? A gente fez isso, uma estrada para a gente conseguir, de verdade, criar a missão do Anjo da Noite, a visão de futuro, e até para poder estabelecer um planejamento estratégico de como é que a gente atuaria para entender e para reinseri-los ao meio social. E como é que se faz isso? Qual é a visão do Anjo da Noite em relação à assistência? Veja bem, eu não queria que o Anjo da Noite fosse mais uma ONG dando comida na rua, porque eu não sou garçom de rua.
E também não sou entregador de cesta básica, de marmitex, nada disso. Na verdade, com o tempo eu comecei a entender que o trabalho do Anjo da Noite, a sopa, a comida, o lanche, tudo isso é meio, não é o objetivo fim, né? Mas para ter um objetivo fim, eu precisaria criar a missão do Anjo da Noite. O que a gente quer? Qual é a nossa expectativa em relação ao morador de rua? Não em relação ao trabalho, mas ao resultado. O que a gente queria? Aí eu comecei, estudando um pouco de psicologia, de relações humanas, eu comecei a entender uma coisa. Você não muda a vida das pessoas, não reintegra o meio social, se você não partir do princípio fundamental do resgate da autoestima. Para a pessoa começar a se enxergar. Porque quando a pessoa está com a autoestima zero, ela não sabe nem o que é ela e nem quem é ela. Eu disse o que é e quem é, né? Porque o que é dentro do contexto e o que é e quem é como pessoa. E eu comecei, então nós vamos ter que trabalhar nessa direção, resgatando a autoestima das pessoas, né? Quando você resgata a autoestima, as pessoas passam a te ouvir. Entendeu? Elas começam a entender que existe uma outra estrada, elas começam a entender que elas são alguém, que alguém está se preocupando com elas e que existe a possibilidade da mudança. E quando existe a possibilidade da mudança, é preciso que se inicie essa mudança. A mudança a gente consegue ver no momento em que você estabelece esse resgate. Mas como trabalhar isso? Né? Porque é muito bonito você falar, vamos resgatar a dignidade da pessoa humana. E na prática, a pessoa de rua, ela tem que acreditar em você. Porque, infelizmente, o nível de desconfiança que eles têm das pessoas que ajudam é muito grande. Porque tem muita gente de igreja, de outras religiões, até espíritas mesmo, que vão na rua para se fazer de bonitinho. Entendeu? Ah, é porque eu sou bonzinho, eu sou caridoso. E não é porra nenhuma. O que mantém? Os nossos voluntários. Um problema de respeito à Constituição, até, que não houve por parte do governo. Quem é o responsável para que se respeite, para mostrar e para também dar exemplo de respeito à legislação, à própria Constituição Federal, é o poder constituído, né? E você vê exatamente eles trabalhando na contramão. Quer dizer, nós estamos numa democracia e um próprio governo que foi eleito de forma democrática trabalhando como um governo ditatorial. Ou seja, eles não quebraram o paradigma que vem lá do começo do século, eles mudaram teoricamente o título, mas eles continuam se comportando como ditadores, não como democratas. E o próprio partido que hoje está empossado como Prefeitura de São Paulo, eles estão agindo como ditadores. As ONGs que continuassem dando comida na rua seriam processadas criminalmente. Aí eu fui olhar, eu achei ridícula a colocação dele, mas vamos fazer uma análise crítica do Código Penal, da legislação toda pertinente à matéria, e vamos ver qual é o enquadramento, né, legal para isso. Não tem enquadramento. Aí eu fiz uma exposição de motivos, fiz uma carta para o prefeito, pedindo que eu consultei a legislação, né, pertinente ao tema, e eu não consegui enquadrar como crime. Porque eu gostaria que a consultoria jurídica da prefeitura tipificasse o crime. Porque sem tipificação você não pode punir. É um princípio de legalidade, né? Não, claro que não responderam. Não houve retorno. Não houve retorno. E essa mesma pergunta, essa mesma colocação, eu fiz em vários programas de televisão, que quando houve essa proibição do Kassab, e é claro que as ONGs todas se manifestaram. E eu já não gosto de uma televisão. E para defender o morador de rua, eu vou onde for preciso. Todo um processo para essa alimentação? Claro que tem. Só para você ter uma ideia, nós não servimos comida amanhecida para ninguém. A nossa comida é feita no dia. Não dá para sobrar. Não tem como sobrar. Então, se você faz a comida no dia, como é que você está servindo comida estragada para alguém? Como é que uma autoridade do governo afirma que você está dando comida estragada se nem conhece a tua ONG? Nunca veio aqui, não viu a nossa cozinha, né? Não sabe qual é o nosso nível de higiênico sanitário aqui na casa.
para saber se a gente serve comida estragada ou não. Aí quando as ONGs começam a trabalhar, então eles querem minar o trabalho das ONGs. Por quê? Porque o trabalho das ONGs, na verdade, está implícito que é uma denúncia. Não que a gente queira. Denuncia a falta de ação do Estado. Porque, de acordo com a Constituição, é responsabilidade do Estado isso, né? Como o Estado não faz a sua parte, aí criaram-se as ONGs, Organização Não Governamental, para fazer aquilo que o governo deveria fazer. O trabalho ele é patrocinado pelos nossos voluntários, pelos almoços beneficentes, chás beneficentes, bazar, bingo, essas coisas. A gente faz eventos, né, para poder, a captação de recursos para fazer frente às nossas despesas de manutenção, e às vezes também não tem um alimento, você tem que comprar. Na hora H, tem sábado que eu fico assim, meu Deus do céu, o que nós vamos botar na panela hoje? Você tem o arroz, tem o feijão, mas aí você quer servir uma guarnição. Mas aí eu preciso todo sábado 40 quilos de carne. E aí vai chegando assim 10, 10 e meio, meu Deus do céu, hoje não tem. Aí eu penso, bom, na casa da gente tem dia que a gente só come ovo, tem dia que só come arroz e feijão. A gente que está na periferia, a gente sabe que é assim. Tem dia que tá foda para comer. Então você vai comer o que tem, e eles também vão comer o que tem. Mas aí daqui a pouco toca a campanha, olha, eu vim fazer uma doação. Aí vem uma pessoa, traz 20, 30 quilos de carne. Sempre foi assim, né? O pai é rico. E ele encaminha as pessoas para te doarem as coisas na hora que você precisa. Né? E a visão de mundo que te dá, né? Porque você começa a gente está acostumado com o nosso mundinho, a nossa casa toda arrumadinha, a gente condicionado, então puta calor lá fora, você está aqui, metidinha besta, né? Mas você está acostumado a ter isso, então você não valoriza. Aí quando você vai à rua, você leva um marmitex pro cara, o cara te agradece, Deus te abençoe, muito obrigado. Nossa, você se sente um idiota, você é muito pequeno, você não sabe ser grato àquilo que você tem na tua casa. Você tem tua mãe, você tem teu pai, tua cama, o cara usa como travesseiro a guia da calçada, como cobertor um papelão, um plástico desse de cobrir colchão, e o cara tá feliz. Ele tá lá, chegou alguém, a hora que você chega, os caras ficam todos felizes. Então a gente precisa despertar isso, que é uma coisa extremamente importante. E o anjo da noite te dá esse norte. Então não vem com essa de você fez a tua parte. Aqui tem trabalho, todos os trabalhos são trabalho de todos, né? A nossa administração, ela não é vertical, ela é horizontal. Por isso, como ela é participativa, não tem essa, eu fiz a minha parte. A minha parte é tudo, a tua parte é tudo. Nosso projeto é resgatar a autoestima para reintegrá-la. E a comida é meio, é um instrumento para você chegar lá. Você tem que ter uma moeda de troca. Então a comida você chega lá para você poder... E quando nós chegamos à rua, fazíamos no centro da cidade, lá no Largo do Arocho, uma praça de alimentação. Montávamos um buffet, aí eles sentavam, aí sim a gente também era o garçom, também. Então a gente ia servi-los. Mas para estabelecer a profunda igualdade, o que a gente fazia? Nós jantávamos junto com eles. Então, tinha a mesinha com 3, 4 moradores de rua e 2 anjos da noite. O que a gente fazia como se nós estivéssemos no restaurante mesmo. Aí jantávamos, ficava batendo papo, tal, conversando, tá. Então, aí você estabelecia realmente a igualdade. Então, isso começou a despertar aquilo que eu falei para você no começo. O morador de rua precisa confiar em você. E para ele confiar, você tem que tratar de igual para igual. Até a mesma linguagem. Não precisa ser chula, mas pode ser simples, né? Por quê? Porque eu quero para os outros aquilo que eu preciso. Eu preciso respeito, eu preciso amor, eu preciso estar com as pessoas, eu preciso que as pessoas me dêem atenção, eu preciso que as pessoas me escutem. Então eu preciso aprender a escutar as pessoas, aprender a respeitar as pessoas e aprender a conviver com as diferenças. Olha, se eu disser que não, eu vou ser um hipócrita mentiroso, não é? Não, tem momento que você tá meio com o saco na lua. Aí você, puta, vou parar que eu não aguento mais isso. E aí te dá aquele relâmpago assim, lampejo de consciência. Faça a seguinte pergunta, quando você quiser parar alguma coisa, faça a seguinte pergunta: por que você começou? Qual é a expectativa que você criou nas pessoas? Você não tem direito de decepcionar ninguém, porque você não quer que ninguém te decepcione. E aí, opa, aí é um tapa na cara, né? Pô, pra que você fez? Pra que você começou? Você gerou expectativa nos voluntários da casa,
nos moradores de rua. Aí, não, então você é obrigado a continuar? Não, eu não sou obrigado. Eu posso sair, ó, a partir de hoje eu não quero mais esse trabalho. A gente fala, nós somos a tua família, de repente você dá um pé na bunda de todo mundo, eu não quero mais. Tinha um homem e uma mulher bem velho lá na rua, e eles eram muito engraçados. Aí o deles falou, Cacá, quero falar com você. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu sento lá no chão pra conversar com eles e tal. Falou, Cacá, a gente queria casar. Eu falei, meu Deus do céu, arrumei pra cabeça, né? Eu falei, ah, tá, né? Mas eu falei, tá, mas eu não sabia nem o que fazer da hora. E aí? Aí eu falei, ah, semana que vem eu te falo alguma coisa. Aí no sábado eu conversei, gente, tem um casal lá, tem um homem e uma mulher lá, eles querem casar. E nós vamos casá-los. Eu vou fazer a cerimônia. Resolvemos que a gente tinha que arrumar um lugar para eles ficarem. Aí arrumamos um quarto cozinha aqui perto, comecei a conversar com o pessoal que eu conheço aí, passei e-mail para um monte de gente, né? E mandei para esse meu amigo que é empresário. Ele falou, Cacá, não passa essa lista para ninguém não, que eu vou dar tudo. Aí nós, você vê a casa prontinha para os caras morarem. Aí nem falamos nada para eles, que a casa estava montada. Vamos lá, olha, nós vamos levar vocês não vão voltar mais para a rua, arrumamos uma casa para vocês morarem. Que marcou o casamento, a gente fez, tal, direitinho, fizemos a festa de casamento deles aqui. Eles foram morar nessa casa e nós arrumamos um emprego para os dois e hoje eles são voluntários do Anjo da Noite. Então você concorda que são pequenos fatos assim que já demonstram que vale a pena fazer, que a missão do Anjo da Noite, ela está correta lá, ela é atual, né? Não adianta, a missão foi criada há 20 anos atrás, mas ela está sempre atual, porque a necessidade ela continua, a necessidade é a mesma para todas as pessoas. Primeiro, que mostra para a sociedade que é possível fazer alguma coisa de forma honesta, que você não precisa se locupletar de nada para ser solidário. Que quando você quer, você faz as coisas de porta aberta. Nossa casa está aberta para todo mundo que quiser vir conhecer, trabalhar, saber como é que a gente faz, quais são as nossas dificuldades, porque nós não temos nada para esconder. Ou melhor, se você esconder, você não tem parceria. Falando de tudo isso, a gente falou do Cacá passado, início, do Anjos da Noite, início, do presente e do futuro. O que você vê para o futuro para você como fundador e para o Anjos da Noite em si? Vocês têm um projeto além disso? O Anjos da Noite, ele não tem nada para mudar. Nessa direção não. Porque a nossa missão é a reintegração ao meio social da pessoa de rua. E sempre existirão pessoas de rua. Não que a gente queira. Mas é que a dificuldade ela existe em qualquer... O Anjo da Noite é sempre atual, é sempre moderno. Porque nós estamos lidando com o problema atual. Enquanto existe morador de rua, eu quero que o Anjo da Noite exista para possibilitar essa reintegração. Não para impor, mas para propor. Mas eu falei para você que eu não sei fazer caridade, porque amor não se teoriza, amor se vive. E viver com amor ao próximo é um negócio que te dá um tesão de viver. Aí a tua vida é diferente. Pra gente fechar, já te fiz várias perguntas. Tem alguma coisa que você queria deixar com a gente? Olha, sempre tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você que vai ver essa matéria. Responsabilidade pela vida não é de vocês, não é minha, é de todo mundo. Não esqueçam do que eu disse na entrevista. Todos os problemas são problemas de todos. E isso se encaixa na tua casa, na minha casa, no teu trabalho, com seus amigos, né? Quando você fizer isso, você vai ser uma pessoa feliz. Nós aqui do Anjo da Noite, nós queremos você aqui como nosso voluntário, né? Então, acesse o nosso site lá, www.anjosdanoite.org.br e passa um e-mail pra a gente conversa e... precisamos da tua ajuda aqui. Sem vínculo religioso ou político, o grupo Anjos da Noite realiza o trabalho desde 22 de agosto de 1989 e é composto por pessoas de todas as idades que, voluntariamente, doam, além do seu tempo,
alimentos, roupas, cobertores e principalmente amor. Uma simples refeição, um agasalho e uma palavra amiga são as ferramentas fundamentais para possibilitar o resgate da autoestima, objetivando a sua reintegração social. Portanto, ser um anjo da noite nada mais é do que agir na direção da solidariedade para a formação de um mundo mais justo e feliz, razão pela qual o grupo Anjos da Noite vivencia, entre outras, a seguinte premissa: todos os problemas são problemas de todos.